A ocupação feminina em cargos de liderança tem avançado no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Instituto INSPER e a consultoria Talensis Group mostra que a participação das mulheres nos conselhos de administração das empresas do país, por exemplo, aumentou de 10% em 2017 para 21% este ano. Nas diretorias, o percentual subiu de 21% para 26% no mesmo período. Se por um lado os dados mostram uma melhora no cenário, por outro revelam o tamanho da desigualdade que ainda precisa ser enfrentada. De fato, a reserva de mercado masculina não se limita aos cargos de direção. Profissões de natureza técnica também são campo fértil para maior presença feminina. Por esta razão, a ENGIE desenvolve uma política de inclusão que está criando e ampliando espaços para a atuação de mulheres em funções de operação e manutenção nos ativos do grupo. Um exemplo é o projeto Mulheres em Campo, implementado em 2021 e que tem capacitado essas profissionais, promovendo um aumento na participação feminina em cargos técnicos do grupo. A iniciativa é parte da política global da ENGIE de atingir a equidade de gênero em cargos de gerência da companhia até 2030. Eu sou Bernardo Menezes e tenho a satisfação de conversar sobre o tema com a Clarice Romariz, diretora-presidente da ENGIE Soluções em Operação e Manutenção, e a Winnie Santos, que é pesquisadora e assessora de Relações Raciais do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT. Sejam muito bem-vindas ao Além da Energia. Olá, Bernardo, obrigada pelo convite. Estou animada de poder compartilhar aqui com vocês. Olá, Bernardo, super feliz de estar aqui com você e com a Winnie. Acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente conversar. Eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês. Winnie, a desigualdade de gênero é um fato histórico no Brasil. Que desafios você observa, principalmente nas empresas, de modo geral? Bom, o que a gente vem observando é que muitos avanços aconteceram, né? Então, por mais que a inserção das mulheres no mundo do trabalho ela se dá de uma forma, né, que não vai considerar a compreensão, né, a inteligência, a habilidade da mulher enquanto também tomadora de decisão, o que a gente vem percebendo é que ainda hoje, em muitos espaços dentro das empresas, existe essa insegurança, essa incerteza e essa associação da mulher enquanto esse ser que cuida. Né? Então, ainda nesse lugar do cuidado, do emocional, do emotivo, mas não da lógica, da inteligência, da razão, da tomada de decisão. Então, a gente vem percebendo que esse é um ponto que a gente ainda precisa dialogar, precisa discutir e de pensar que as mulheres elas podem estar em todos os níveis hierárquicos e também em todas as posições que são ofertadas pelo mercado, né? Porque ainda existem algumas empresas que vão considerar as mulheres. Então, por exemplo, a área de RH, né? Então as mulheres estão lá de forma massiva, mas também quando a gente vai olhar as posições de liderança nesse setor, que é majoritariamente feminino, muitas vezes a gente vai encontrar uma liderança sendo um homem, né? Enfim, então existem esses desafios ainda para a gente olhar, para a gente construir junto e para a gente discutir. Clarice, a ENGIE tem uma política global de equidade de gênero. Como o programa Mulheres em Campo contribui para as metas globais da companhia? Bem, primeiramente numérico, né? Os locais onde a gente tem as menores participações tendem a ser nas operações, né? Nas áreas de campo. E vendo esse gap, existem vários gaps, eu até concordo bastante com a Winnie dessa coisa do cuidar, né? E de ter poucos na liderança. A operação, historicamente, são as áreas que são majoritariamente por homens, né? Então, primeiro é aumentar o número mesmo, de uma forma intencional e estruturada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante, é o seguinte, a ENGIE, né, de Soluções de Operação e Manutenção, ela opera os ativos da TAG que estão, né, que eles saem do norte do Rio de Janeiro, cruzam o Nordeste até o Ceará e mais um pedaço na Amazônia. Então, a gente cruza, na verdade, as regiões mais pobres, né, do Brasil e em regiões que nem sempre estão próximos aos grandes centros, né? Então, esse programa, toda a ideia da ENGIE para a igualdade de gênero, ela fala muito de refletir a sociedade, né? Então, o primeiro ponto é que a gente tem a oportunidade
de estar nessas regiões que são mais remotas, onde o nível de informalidade para os empregos femininos é altíssimo, e a tendência é que elas não estejam em áreas operacionais e técnicas, né? Então, a gente está cobrindo esse gap. Ele é um dos programas muito importante, tá? Mas ele tem, eu acho que essa função muito grande de criar uma representatividade, né? Tem um impacto social grande em áreas que não são necessariamente os grandes centros, tirando as pessoas da informalidade e fazendo uma reflexão maior, dando uma oportunidade de uma abertura do mercado de trabalho que normalmente não é ocupado por mulheres. Winnie, o CERT acompanha bem de perto as relações de raça e gênero no ambiente de trabalho. Com dados em mãos, como é possível sensibilizar os gestores para maior inclusão feminina? Então, a questão dos dados é fundamental, né? Porque, por vezes, tem muitas empresas que não entendem que estão discriminando, né? Porque a gente vem falando muito no CERT sobre a questão da discriminação e da discriminação institucional. Porque a discriminação, ela tem, de fato, uma ação efetiva, né? Bom, eu discriminei, eu deixei, né, de considerar a participação dessa pessoa por ela ser mulher ou por qualquer outro marcador social. Mas a discriminação institucional não exige que exista algo intencional. Mas a discriminação institucional a gente observa a partir de dados, né? Então, quando eu olho taxas, quando eu olho índice, eu entendo que existe uma discriminação institucional quando eu sei que a população economicamente ativa desse lugar, né, dessa cidade, desse estado, enfim, tem uma configuração. E aí eu olho para os dados, né, para quem está ocupando essas posições e vejo algo diferente. Então, o CERT, por exemplo, ele faz o censo da diversidade nas organizações e a gente apresenta esses dados, né? Então, a gente traz, olha, quem está trabalhando aqui, qual que é, né, enfim, a fotografia das pessoas que trabalham, pensando a questão de gênero, de identidade de gênero, orientação sexual, mas cor e raça também, a questão da idade. Então, a gente tira essa fotografia e a gente compara com quem é a população dessa sociedade, enfim, dessa cidade, dessa região específica, e coloca, olha, a gente tem aqui pessoas. Então, apresentar dados é fundamental para se pensar, bom, existe possibilidade, porque por vezes, né, pode ter a impressão de que a gente não tem, né, pessoas qualificadas ou pessoas capacitadas, não existem essas pessoas para a gente contratar. Então, quando a gente observa os dados e a gente vai entender quem é a população economicamente ativa que está disponível, qual que é o grau de conhecimento delas, né, e também quem a gente traça esse paralelo e pensa, é possível. Né? Enfim, a provocação aí é possível a partir de ter dados concretos que indiquem quem existe, quem está, né, no universo da empresa e quem está disponível para ser contratado. Clarice, que impactos o Mulheres em Campo está gerando na vida das profissionais inseridas em funções técnicas? É importante começar de entender um pouquinho o que é o programa, né? O programa, a gente faz o recrutamento, né, de pessoas. A gente começou, a primeira etapa do programa foram 10 mulheres, espalhadas por todo o Nordeste. Ele faz uma seleção, a princípio, ele já tem uma qualificação formal, né, de educacional, já são técnicas, já são pessoas que têm uma formação, mas que tendem a ter uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, pelos viés inconscientes, né, pelos preconceitos que as empresas não necessariamente têm consciência disso, mas muito também porque existe, além dos viés inconscientes, essa lógica de que precisamos de experiência, mas elas nunca tiveram oportunidade, então nunca terão experiência, né? Ouve a galinha, a gente nunca sai disso. Então, esse programa a gente contrata inicialmente pela capacitação técnica, e elas passam um ano tendo uma formação de reforço técnico mesmo, de acompanhamento das carreiras técnicas, mas também de toda a parte de soft skills, de capacidade de liderança, interação, de aprender mesmo, né? Estar em organizações, como funcionam os sistemas, como as coisas funcionam. Então, a gente dá uma bagagem para essa profissional que permite, né, que ela ou se voe e que pense numa carreira de longo prazo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ano elas funcionam quase como um programa de trainee, mas direcionado, né? São carreiras técnicas, direcionados, não são para engenheiros, necessariamente, né? A princípio para técnicos, e aí elas vão ser absorvidas naturalmente dentro dos grupos, né? A função do primeiro ano é um formato meio trainee, elas vão sendo absorvidas e foram absorvidas, né? Nós vamos agora fazer a segunda rodada, né? A ideia é que esse programa ele seja contínuo,
Mas isso possibilita a elas, primeiro, que elas não fiquem no primeiro escalão sempre, né? É muito comum que elas entrem com funções, como o Ine comentou, né, do cuidar, ou de secretárias, ou de assistentes, ou coisas assim, e fiquem ali, e se tornem as secretárias perfeitas, as assistentes perfeitas, não é essa a intenção do grupo. E nessa formação técnica que fortalece elas conseguem, elas trocam experiências entre elas, e têm acesso à organização como um todo, né? Isso muda completamente a carreira delas, começando pelo fato de ter uma independência financeira, né? Em um patamar razoável, e não é uma função secundária. Então, isso muda a vida pessoal delas, né? E muda a perspectiva mesmo, né, como um todo. E a gente sabe que as mulheres, hoje no Brasil, elas têm uma responsabilidade familiar, normalmente, né? Então, a gente entende que localmente isso gera um impacto muito significativo e de representatividade para elas e para outras mulheres da região onde elas estão. Esperamos, né, vamos abrir uma nova etapa de seleção para já começar as contratações a partir de fevereiro, devemos abrir em janeiro as novas etapas. Esperamos que o exemplo delas funcione muito positivamente para que várias pessoas se inscrevam e queiram entrar nesse processo para o próximo ano. Winnie, existe uma interseccionalidade importante, né, de se destacar quando a gente fala em inclusão feminina no mercado de trabalho. Qual a responsabilidade das empresas neste processo? Então, é bem importante essa atenção às interseccionalidades, né? Porque quando a gente vai pensar, bom, vamos trabalhar com mulheres, quais mulheres? Né? E aí, ouvindo um pouco a Clarice trazendo a questão desse projeto que está sendo desenvolvido, é importante pensar também, né, quais são as oportunidades que são dadas, por exemplo, para as mulheres brancas, para as mulheres negras, diferenciar onde elas estão, porque quando a gente olha os dados também, é muito provável que elas estejam ocupando posições diferentes, e aí olhar também outros marcadores sociais, né? Enfim, quando a gente vai considerando os grupos minorizados, quanto mais marcadores, então, se a gente tiver lá uma mulher negra que é trans, ou uma mulher negra com deficiência. Então, quando essas intersecções vão acontecendo, a gente vai percebendo que existe um distanciamento maior, que por vezes elas nem vão chegar nas empresas, então estarão na informalidade, mas quando estão, muitas vezes, né, se a gente não considera a interseccionalidade, a gente vai olhar para a possibilidade de progresso de um único grupo, né, que geralmente são as mulheres brancas. Então, aí é fundamental, de novo, voltar nos dados e observar também, dentro dos programas, dos projetos que são desenvolvidos, de que maneira que eles vão atender às necessidades dessas mulheres. Porque elas são necessidades diferentes. Né? Então, quando eu vou identificando de que grupo que essa mulher pertence, por vezes as necessidades serão diferentes, então é compromisso das empresas fazer essa leitura também, né, para entender o que eu preciso fazer, né, para atender e para colocar, né, essas diferentes mulheres em pé de igualdade, enfim, dar oportunidades de igualdade de oportunidades, né, e atender às necessidades dos grupos que estão sendo ali colocados como, né, na centralidade das políticas, dos processos, dos projetos que estão sendo criados e desenvolvidos. Clarice, você conseguiu aumentar o percentual de mulheres em cargos de gerência sob a sua gestão. Que estratégias foram adotadas? Na verdade, o Mulheres em Campo é um dos pilares aí da nossa estratégia de aumento da participação feminina dentro da empresa, né? E aí são 3 pilares, né? O Mulheres em Campo, ele funciona como porta de entrada para carreiras técnicas, que é onde a gente tem hoje o gap maior. Nós temos outro programa, que tem todo o trabalho de conscientização coletiva como um todo, mas tem um grupo de afinidade específico para mulheres na empresa, que visa fazer mentoria, acompanhamento da carreira, troca de informações, letramento, né, que é importantíssimo, que a mulher ela tenha consciência de onde ela está, quais são as dificuldades, quais são as estratégias, o que é que ela tem apoio, a interseccionalidade, como que são as diferenças entre elas. Então, tudo isso é super importante. Então, isso funciona para que a gente crie um pipeline de crescimento, né, para que elas possam ser as novas líderes dentro da empresa, e que a gente chegue no 50-50, né, que é 50% de presença feminina na liderança. Esse estaria no meio, né, entrada, o meio. E o da liderança, a gente fez recrutamento externo, né? Eu tenho 5 meses no cargo e nós tínhamos 10% de gerentes mulheres, hoje nós temos 40%, né? Foi um avanço significativo para os 4 meses que a gente fez praticamente de recrutamento, e a intencionalidade, né?
nós estamos ainda mais nos grandes centros, né? Eu cheguei aqui ouvindo um pouco de que a gente não achava esses recursos, que não achava esses talentos, essas pessoas qualificadas. E, na verdade, existem, os perfis são diferentes e a nossa expectativa também tem que ser diferente, né? Você realmente não vai, provavelmente, achar uma pessoa para o cargo que tenha 30 anos de experiência se aquele cargo é um cargo que poucas mulheres ocupam, né? Então, você vai ter que investir, ter um acompanhamento adequado para que as pessoas possam desempenhar bem as funções. Sempre o nosso objetivo final é que a empresa, sim, desempenhe as funções adequadamente, com retornos financeiros, com impacto social e com garantindo segurança, né, dos integrantes, e a gente vai ter que fazer isso junto. Então, assim, o recrutamento para a gerência foi um recrutamento externo que nós fizemos, com intencionalidade, não foi uma vaga afirmativa única para mulheres, nós abrimos, mas com a intencionalidade de tentar localizar talentos. Encontramos, e estamos muito felizes, assim, de ter realmente um time mais diverso, estamos quase no 50-50, chegando pertinho, mas isso gera, inclusive, uma energia nova, é um grupo mais diverso, a gente tem pessoas com perfis e experiências diferentes, extremamente qualificados, todos os profissionais são extremamente qualificados, e a gente espera e já estamos vendo realmente resultados melhores na empresa, como todas as pesquisas que falam de diversidade e inclusão sempre falam isso, né, que as empresas mais diversas, elas têm não apenas refletir a sociedade de forma positiva, mas elas também têm resultados melhores. Winnie, o CERT lidera uma coalizão empresarial pela equidade de raça e de gênero nas empresas, da qual a Engie, inclusive, é signatária. Como que estratégias desse tipo também contribuem para a inclusão, capacitação e maior presença feminina? Então, Bernardo, é muito importante assim, a possibilidade dessas empresas encontrarem espaços de troca, de debate, de compartilhar práticas, de compartilhar desafios. Então, ter um espaço como esse, ele vai ele propicia que essas empresas, né, dialoguem e às vezes, né, tem um projeto que eu estou fazendo que aí eu não sei muito bem se é mais interessante seguir por esse caminho ou por esse outro, e aí tem alguma outra empresa que já está no processo e que aí conta um pouquinho das suas experiências. Essa coalizão tem a Secretaria do CERT, mas tem o Instituto Etos também como parceiro, o Instituto Etos fazendo levantamento de dados e trazendo e compartilhando também. E aí, dentro dessa coalizão, existem espaços, né, de espaço formativo, espaço de troca. Esse projeto, né, que a Clarice está compartilhando, de repente, vai inspirar muitas outras empresas para pensar: olha, existe esse caminho, tem essa possibilidade. E aí, uma empresa vai fortalecendo a outra, vai construindo, e aí a gente vai pensando de que maneira que, de fato, as empresas elas vão atuar de forma não só, né, reflexiva, mas ativa para a transformação da realidade das desigualdades. Clarice, a gente está chegando no final do episódio, mas você gostaria de complementar? Eu acho que o complemento aí, e a Winnie foi muito feliz nas colocações, é justamente de um convite mesmo, né, da gente sair das conceitualizações e discussões. Eu acho que qualquer pessoa que leia, que estude minimamente o tema, sabe da importância da diversidade, não apenas porque é o correto, né, e socialmente importante, mas que é uma coisa positiva para todos os aspectos, inclusive para a empresa, mas que a gente saia do local do conceitualizar e vá para o agir, né? Existem inúmeros projetos já implementados. Sempre existirão dificuldades, e as dificuldades não acontecem só no recrutamento feminino, talentos e formação de talentos acontecem em todas as áreas. É importante que as empresas compartilhem, experimentem esses projetos, vivenciem os projetos e vão ajustando suas realidades. Mas a gente precisa ter metas claras, né? Metas claras, entregas claras. Já saímos do momento só de dizer que nós concordamos, concordamos que é importante e a gente não tem um número, não tem uma meta e não tem um direcionamento. Eu acho que a minha maior mensagem talvez seja essa, e que a gente use esses fóruns, né, todos os fóruns, as possibilidades de conhecimento, fortaleçam as profissionais femininas que estão, as lideranças femininas, que a gente identifique a interseccionalidade. Eu acho que a Winnie foi muito, muito positiva, porque se a gente não fizer isso, só vão existir espaço para as mulheres brancas, classe média alta, né? Isso também não traz necessariamente a diversidade que a gente precisa, a gente vai simplesmente, provavelmente, repetir os mesmos que a gente sempre teve hoje. Então, eu diria isso. Eu acho que é importante planejamento, intencionalidade e metas claras para todos, e
Estou pronta e muito aberta para compartilhar, quem quiser conhecer um pouco mais do projeto e dos projetos que a gente vem desenvolvendo. Acho que são projetos muito bem fundamentados em atacar realmente 3 pilares, né, 3 direções: entrada, desenvolvimento das existentes, mulheres que já estão no grupo, e de recrutamento externo, né, de profissionais com experiências maiores. E espero que todos se sintam motivados a criarem ações similares, melhores, e que a gente também está muito aberto a aprender e a criar novos projetos. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Nós agradecemos a colaboração da Winnie e da Clarice. Muito obrigado e voltem sempre. Tchau, tchau, Bernardo. Tchau, tchau, Clarice. Obrigada pela oportunidade. Tchau, Bernardo, Winnie. Muito obrigado. Muito feliz de ter participado aqui desse nosso podcast. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!